vocês precisam saber identificar os apoios para saber qual tipo de reação de apoio que é. Isso vocês precisam saber, senão vocês não vão resolver o exercício. Tá? As condições de equilíbrio de partícula, condições de equilíbrio de corpo rígido. Isso senão você não resolve os exercícios. Quando você vai calcular uma reação de apoio, que você vai ter, você faz somatório em Y, você tem duas incógnitas, certo? Você não consegue resolver uma equação com duas incógnitas. Então eu dou uma dica: comece pela somatória de momento. Escolha um momento, certo? Escolha um momento que tenha num ponto por onde passa uma reação, porque aquela você elimina, na somatória de momento, aquela você elimina e você fica com uma incógnita só. Outra coisa, saibam calcular, saibam interpretar, certo? A lei dos cossenos. Saibam interpretar a lei dos cossenos. O que é interpretar a lei dos cossenos? Alguém lembra que vem a ser a lei dos cossenos? Para que serve a lei dos cossenos? É para você calcular a resultante do sistema de forças. Uma força F1, uma força F2, num ângulo θ. Como é que eu calculo a resultante? A resultante é o quê? Raiz quadrada de, no caso a minha resultante é o quê? Isso daqui. Quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, né? Quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Duas vezes o primeiro, vezes o segundo, Vezes o cosseno de θ dentro da raiz. Isso. Essa é a minha resultante. Certo? Como é que eu calculo essa resultante? Resultante é igual a raiz quadrada do quê? F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno de θ. Certo? Quando eu tenho o cosseno de θ, eu calculo, posso usar aqui direto. Eu tenho algumas situações típicas, aquilo que você me perguntou. Algumas situações típicas, que é o quê? Quando θ é igual a 0 graus. Se θ é igual a 0 graus, como é que eu resolvo isso daqui? R é igual a raiz quadrada de F1 mais F2 mais 2 vezes F1 F2 cosseno de 0 grau. Quanto que vale o cosseno de 0 grau? Quanto que vale? 1. Porque isso daqui vale 1. Então dá isso daqui. O que é isso daqui, gente? É o produto notável. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso. Então isso é o quê? F1 mais F2 elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Então a resultante é o quê? F1 mais F2. Qual que é? Quando o ângulo é de 0 graus, qual que é 0 grau? Qual que é a resultante? É a somatória das forças. Qual a direção? Se é 0 graus, então na mesma direção. Qual que é o sentido? O sentido que as duas estão. Se eu estou somando, significa que eu tenho 0 graus, eu tenho aqui uma força F1 e uma força F2. Mesmo sentido. Certo? Certo. Então eu estou somando as duas forças. Se eu tiver a 90 graus,
situação? Eu tenho uma força assim, outra assim. F1 e F2. Certo? Quanto que vale o cosseno de 90 graus? Cosseno de 90 graus, vale quanto? Zero. Se o cosseno é zero, toda essa multiplicação vale quanto? Zero. Zero. Então eu tenho o quê? Isso é o quê? Pitágoras. Então a resultante é o quê? É a hipotenusa desse triângulo. Essa é a hipotenusa. Tá? Quando eu tenho, vou fazer aqui, θ igual a 180 graus, eu tenho o quê? A resultante é 180 graus é o quê? F1 e F2, certo? Então eu tenho F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 F2 cosseno de 180 graus. Quanto que vale o cosseno de 180 graus? Cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Então fica menos 2F1 F2. O que é isso daqui? É um produto notável também, que é o quê? F1 menos F2. Tudo isso ao quadrado. Então a resultante é igual a F1 menos F2. Certo? Então, você utilizar aí os cossenos, quando você tem um ângulo qualquer aqui, você coloca o valor do cosseno. Quando você tem ângulo de 0, de 90 ou de 180, você já vai direto. Se é 90, o cosseno é 0, eu faço Pitágoras. Se é 180, significa que estou puxando para cá ou está para lá. Qualquer resultante é uma menos a outra. Está provado porque tem uma menos a outra. E qual é a direção? Se está na horizontal, é horizontal. Se está na vertical, é vertical. Se está inclinado num ângulo de 22,35 graus, a direção é a mesma. Qual o sentido? No maior e menor. Tá? Quando é zero, é porque estão as duas no mesmo sentido. Então elas somam. Então você pode resolver através disso, utilizando a lei dos cossenos, ou pode resolver direto. Se eu sei que é 90 graus, já é Pitágoras. Se eu sei que é 180, são sentidos opostos. Se eu sei que é 0 graus, no mesmo sentido. Certo? Entenderam? Se você não for resolver pela lei dos cossenos, você faz o quê? As projeções. Projeta, faz o somatório em x e em y, certo? E depois você fez somatório de x, das projeções de x e y, aí você cai nesse caso aqui, que eu tenho a resultante em y, a resultante em x, e calcular a resultante final, eu aplico Pitágoras direto. Você pode fazer pela lei dos cossenos, ou você pode fazer. Você vai estar gravando? Vou começar a falar palavrão, então. Quero ver você mostrar isso. Pode falar palavrão? Pode. Oftalmotorrinolaringologista. Quer outro? Pode falar. Inconstitucionalissimamente. Agora, você quer uma palavra bem pequenininha? Já tá bom, já.